sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que você vai conhecer histórias incríveis, inspiradoras, de muitos parceiros, clientes, imigrantes desse tempo de 26 anos agora de Orlando que eu vim conhecer. Mas hoje é um dia mais do que especial. E antes de você conhecer a nossa convidada de hoje, não esqueça, se inscreva no canal, aperta a campainha, porque toda semana tem uma história inspiradora. E hoje é uma pessoa mais do que especial. Você fala muito, vou chorar, porque ela é a minha irmã caçulinha. Seja super bem-vinda, Denise Almeida. Obrigada, Rô. Obrigada por me receber. Um prazer estar aqui. É um prazer ter você aqui, ainda mais agora que eu quero que você conte dessa coisa nova que você está fazendo, mas ainda não. Espera. Ok. A gente, como de praxe, o nosso bate-papo começa com a primeira pergunta, que é: de onde você veio? Pior que eu sei de onde ela veio. Essa eu vou conhecer a história inteira. Mas conta a sua história, de onde, do Brasil, como é que você acabou aparecendo aqui em Orlando? Bom, eu sempre, você sabe muito bem, nós somos criadas para Pro mundo, né? desbravar o mundo e conquistar nossos sonhos e ir atrás daquilo que a gente sempre quis. E eu sempre adorei viajar e tive meu parceiro, outra pessoa que também adorava viajar. E aí, então, a gente resolveu juntos construir um barco durante anos e, por que não, viajar o mundo de barco. E dar tchau pro Brasil. E dar tchau pro Brasil. E foi isso que a gente fez. Então, você chegou a ficar muito tempo na costa brasileira, né? 1 ano e meio. A gente ficou de barco, no nosso pedacinho. 1 ano e meio na costa do Brasil. E foi pouco. Agora, depois que a gente saiu do Brasil, a gente percebeu o quanto foi pouco. Foi pouco, né? O Brasil é muito lindo. A costa brasileira não tem a infraestrutura que tem em outros lugares para receber barco. Mas é linda demais. E a gente, até um certo ponto da viagem, quando a gente estava em Salvador, nós começamos a trabalhar junto com a Marinha do Brasil. Não tinha patrocínio, não tinha nada, nunca tivemos patrocínio, mas eles usaram a nossa cachorrinha Kika, que foi sua, né? Antes de ser minha. Para quem sabe, foi com muita dor no coração, mas quando eu mudei para cá, eu tinha uma Shih Tzu e só tinha uma pessoa que eu ia confiar de deixar, né, morar, e foi a Denise que... Foi o amor da minha vida, a Kika. Foi a minha filha antes da minha filha. E a Kika virou um símbolo da Marinha do Brasil, porque ela usava colete salva-vidas, e eles usaram ela como propaganda, e a gente acabou tendo o apoio da Marinha do Brasil no resto da costa do Brasil, e foi maravilhoso. Quanto tempo mesmo vocês ficaram morando no barco? Nós moramos 8 anos no barco, viajando 6 anos. Olha que loucura! Que loucura! E a ideia era viajar mais ainda, mas aí no meio do caminho eu tive uma grande surpresa, que foi... A filha de verdade. Então, eu engravidei durante o percurso da viagem e a Beatriz participou da nossa viagem com 6 meses, ela já estava no barco. Já, né? Já com a gente. Eu me lembro, meu Deus. Eu cheguei a ficar um pouquinho com vocês, uma visita que eu fiz. Foi Angra? Onde que você estava com o barco parado? Foi em Paraty. Paraty. É uma delícia. E eu lembro que eu queria dormir lá em cima, aquele ventinho gostoso, uma vida... uma vida muito diferente. Tem que ter muita coragem para deixar tudo que você tem para trás, né? Porque é uma vida completamente diferente. E o medo nessa viagem, assim? Qual era medo? Qual era o maior medo que você poderia ter? Na época que a gente viajou, era muito diferente do que é hoje, né? Então, não tinha internet e o celular não era como era hoje. Então, cada vez que a gente chegava em algum lugar ou em algum país, tinha que comprar o chip para tentar falar com o Brasil, com a mamãe e com o papai. Então, assim, acho que o medo... Não era medo, mas a questão da distância, de não ter essa proximidade, que hoje é tão diferente, né? A gente acabou perdendo o contato com muitas coisas e muitas pessoas, porque não era como é hoje.
E agora, medo, assim, você não tem que ter medo, mas você tem que respeitar o mar profundamente, né? E quando, pra gente sair de viagem, o Jaque já era capitão, mas eu não. Então, eu fiz todo o estudo, eu estudei para ser capitã. Capitão, não sei como é que fala. Inglês já era, o português está indo para, né, embora. Mas eu também me tornei capitã e então nós dois preparados para sair de viagem. Ele fez todos os cursos necessários para mexer com motor, todas as coisas que eram importantes, e ele médico, sorte minha, É né? Azar o verdade. dele, mas sorte minha, porque qualquer coisa que acontecesse, Já ele. tinha a bordo, um É, médico a bordo. E aí então. a Beatriz nasceu e ficou quanto tempo que você falou mais no Então, Brasil? Eu ela lembro dela nasceu, pequenininha viajando ainda. sim, ela viajou, a gente foi, ela entrou no barco em Orlando, né, aqui em Merritt Island, e ela foi até o Canadá. E a gente viajou, fez a Intercoastal. Então, nós viajamos os Estados Unidos e fomos até o Canadá e voltamos pelo outro lado, né? Então, pelos lagos, Grandes Lagos. E Foi uma você disse experiência que você. maravilhosa, não tenha Imagina, dúvida. ela tem as fotos, as lembranças para Sim, poder. eu acho que ela lembra pouco, assim, mas ela tem as memórias, como você falou, as fotos, e isso vai ajudar ela a lembrar. Ela Com certeza. sabe que ela teve essa experiência única. E uma das coisas que foi interessante é que o barco foi a primeira casa dela, É, né? Então, para ela era assim, o attachment, a a ligação. ligação dela com o barco sempre foi muito forte. Hum. E ela diz hoje que quando ela se formar agora, vai começar o último ano do high school, ela diz que Fazer uma viagem. quer viajar de barco, ela quer Olha, aprender a navegar, a fazer as coisas todas que como a legal. gente, Também foi né? gerada num, né? Então, com certeza. Então você pode dizer que o fato de você ter fincado raízes seria por causa dela? Absolutamente foi por causa dela. Foi, né? Foi. Senão você estaria Porque, por aí. eu fiz homeschooling, né? Eu comecei a ensinar, eu que ensinei ela a ler e escrever em inglês. E mas é muita responsabilidade. Quando você tem um filho, você quer o melhor para o seu filho. Às vezes você acha que você sabe o que é melhor para o seu filho, né? Eu achei na época que o melhor seria ela ir para a escola. E claro que foi ótimo ela ir para a escola, porque por toda a dedicação que eu podia dar a ela, eu não tenho o acento americano, né? E nem não sei a cultura daqui. Então, por mais que eu pudesse ensinar para ela, nunca eu ia conseguir ensinar para ela as coisas, Tudo, as né? Que necessárias para precisa. ela fazer parte dessa vida que a gente escolheu para É, ela, que é né? morar aqui. Então, porque voltar para o Brasil eu não tinha condições de voltar. Ainda mais, eu nunca pensei em voltar, mas ainda mais depois de ser mãe, jamais voltaria com ela para lá para morar. Uhum. Então, eu realmente finquei raízes aqui em Orlando por causa da família, É, mas eu parei de viajar por causa dela. com certeza. Mas eu acho que eu faria diferente hoje em dia. E eu sei que você se reinventou, né? Porque você é advogada, você é farmacêutica. Aliás, eu me lembro de você trabalhando como farmacêutica, É, né? Em controle de qualidade. Outro dia eu passei. É Abbott que você trabalha? Não, qual que não, é? eu trabalhei na Organon Técnica, Organon, Axo. E eu passei em algum lugar e eu falei assim: nossa, minha irmã trabalhou nesses negócios aqui. E aí você teve que se reinventar aqui. Eu sei que você já fez 1 milhão de coisas. É. Fala um pouco do que você já fez. Bom, o que Primeiro, eu já assim, fiz? Eu a trabalhei. voluntária número 1 das escolas para todas as mães que chegam, né? A gente tem hoje profissionais, como eu estou vendo lá Impacto, que eles vieram aqui falar A comigo, Patrícia. que eles dão essas orientações, né? Mas você sempre fez isso de uma forma, não essa parte de planejamento, mas a parte de acolhimento de uma forma Porque muito. eu mudei para um país novo, né? Eu sempre me senti muito em casa aqui, mas até você viver aqui é diferente. É, Então, eu vim para um país diferente, novo, com uma filha pequena. pequena, sem conhecer a estrutura, como funciona a questão de escola, coisas assim.
Então, por mais que você tivesse já passado por isso, diferente. a As minhas diferença, filhas já eram pois é, moças, e a né? diferença de idade entre as meninas e a minha filha é muito grande. Então, as coisas mudam, a gente sabe disso, né? Então, não teve outra opção a não ser eu entrar, fazer parte desse sistema para poder aprender. E eu me tá perto encantei. dela e realmente poder Exatamente. estar dando todo o E suporte. eu me encantei de fazer parte disso, porque você aprende demais. E aprender a questão de como funciona a cabeça de uma criança é, assim, Para espetacular. mim foi sempre uma coisa muito gostosa conhecer alguém e falar assim, eu Opa, conheço a sua irmã. e tomar água. Pega um pouquinho de água aí para ela, vai, Fê, por favor. E aí, eles falavam assim, não, eu conheço a sua irmã me ajudou a fazer isso, a sua irmã me ajudou a fazer aquilo. E é muito gostoso, porque é um trabalho bacana, né, de acolhimento, de apoio e esse reconhecimento que você teve. Então, você fez muito Eu voluntariado. trabalhei muito com voluntariado, eu fiz parte do board das escolas, assim, da escola pública por muitos anos, até 2 anos atrás, mesmo depois que a Beatriz saiu da escola, Do muitos sistema anos, do público, sistema público. Põe na cadeira ali. E também trabalhei sempre, então, tudo que eu podia fazer em termos de voluntariado, não só nas escolas, mas também como Girl Scout, né, escoteiras, né, coisas desse tipo, eu sempre fiz. Eu acho que é uma coisa importante você entender como que funciona Hoje eu tenho uma filha que abandonou saiu do mundo corporativo depois de 15 anos trabalhando num grande banco nos Estados Unidos para se dedicar a ser mãe, né? Ela está tentando empreender e tal. E você também fez essa escolha, Com certeza né? absoluta. E é uma coisa muito legal de ver hoje o resultado disso, né? Eu acho que você conseguir entender como funciona não só o sistema, mas a cabeça dos jovens e de quem está com o seu filho o tempo todo, que são os professores, né? É uma coisa, é importante isso. E para mim E eu sei fez que hoje muita diferença. você é professora substituta, faz parte de 500 clubes disso, clube daquilo. E eu trabalhei em parques temáticos também, trabalhei no SeaWorld, foi minha primeira experiência. Todo mundo quer trabalhar num parque temático, né? Eu trabalhei no SeaWorld por alguns meses, trabalhei na Universal agora recentemente e foi assim muito interessante, né? É uma empresa bastante bacana, mas é um trabalho Pesado, né? pesado. Pelo menos o que eu fiz era bem, bem pesado. E eu trabalhei também como assistente, eu fui só assistente Você também. trabalhou aqui comigo. Então, eu fiz várias coisas e o que mais que eu fiz, Rô? E você tem a representação das então, joias. faz uns anos eu resolvi, eu esqueci. Então, faz uns anos eu resolvi, eu sempre adorei joias, né? E há uns anos atrás, então, conhecendo as pessoas de quem eu comprava as joias, os joalheiros, eu pedi para se eu podia representá-los aqui nos Estados Unidos. E olha que lindo esse anel. Para minha alegria, não posso fazer assim, não é feio. Para minha alegria, eles deixaram, concordaram. Dá para ver esse anel lindo? Então, e eu represento a Laura Marque aqui nos Estados Unidos. A Laura Marque, a minha empresa chama Laura Marque América, continuo trabalhando com isso, adoro. Mas surgiu uma oportunidade. É isso que eu quero saber. Então, surgiu uma oportunidade de você comprar um negócio diferente. Para mim é diferente, porque eu conheço brasileiro, tem dono disso, dono daquilo, dono disso aqui, mas isso eu não conhecia ainda. E achei, assim, fantástico esse nicho, que é aluguel de... Mobility Equipment. De equipamentos para mobilidade. Exatamente. Né? Então, aquelas coisas que a gente vê no supermercado, é aquilo, né? Exatamente. Então, todas essas. Então, recentemente, faz 2 meses, eu tive a oportunidade de comprar uma empresa junto com uns amigos em sociedade e a gente, então, adquiriu essa empresa que já estava em andamento, então já era uma empresa sólida de mobility scooters, mobility equipment. E é uma empresa fantástica, porque são essas scooters que você vê nos
nos parques temáticos, por exemplo, quando Uma pessoa que tem dificuldade para andar, uma ou tem pessoa algum problema, tal. exatamente, ou aqueles que são um pouquinho, né, Um pouquinho acima do acima peso. do não, tem dificuldade, porque É. é verdade, são vários tipos de Eu problemas. lembro que a Então, gente tinha. ou problemas não, Nossa situações. avó, nossa avó, quando a gente era mais jovem, que a gente vinha aqui passear, a gente queria alugar para ela e o preconceito dela como brasileira, né? Não, eu não sou inválida, eu vou andar nesse tipo. E é um parque, nosso aqui é aquela coisa absurda, Não, e eu vou te né? falar, Gigante, né? a Então, minha nossa, sogra, ela não queria também, porque você tem isso na Target, você tem isso em todos é, no os supermercado. supermercados, Costco, essas coisas, né? E ela não queria de jeito nenhum. Quando ela foi a primeira vez andar, Agora nunca mais. nossa, e aí ela andava assim, olhando para o lado, e eu falava, dona Suzana, olha para frente. Então, é uma coisa que as pessoas estão muito acostumadas hoje em dia. E esse mercado é um mercado que está em amplo crescimento. Está Uhum. crescendo demais, demais, demais. Então, você tem scooters de vários tipos. Você tem scooters regulares, que a gente chama, que são aquelas grandes que você vê já nos parques, de 3 rodas, 4 rodas, tem vários tipos. E existem umas que são portáteis. Então, Hum. a pessoa pode levar com ela. Ela pode colocar no carro e ir para onde ela quer. Então, ela pode usar no parque, mas ela pode ir para Disney Springs, usar lá também. Ela pode usar num shopping. Então, a gente também tem esse tipo de... Principalmente o quê? Turista que está chegando, que ele não trouxe o dele, aí ele liga para você. Você mo- leva no hotel também? A Como é gente que faz a gente faz entregas gratuita? e pickups gratuitos. Então, a gente entrega nos hotéis da Universal, nos hotéis da Disney, qualquer hotel, né? E Airbnb também. Hum. Agora, é interessante que não estão acontecendo só para turistas. Tem pessoas também que moram aqui. No Interpark, por exemplo, agora nós estamos começando a ter customers, Clientes. clientes o Interpark tem ligado para a gente com uma certa frequência. Então, às vezes, a pessoa sabe Mas que porque é mais existe, barato alugar, menos dor de cabeça, se você tem. quebrar você arruma. Exatamente. Para que você pode até ter uma, mas se você vai usar uma vez ou outra, para que você Eu vai lembro ter? que uma vez a sogra da Sarita veio também, ela alugou por um período, Você ou pode você alugar por faz um uma período. cirurgia, você não pode andar, você pode alugar por um período, né? Exatamente, você tem as scooters, mas também nós temos outras coisas. A gente tem os carrinhos de bebê. Então, carrinhos de criança, né? Stroller. Então, Ah, às vezes, a pessoa aluga um scooter e aluga também já o carrinho de bebê junto. Então, ela tem essa hum. facilidade. Então, a gente tem o stroller também. A gente tem também cadeira de rodas, a gente tem cadeira de roda elétrica. E a gente tem também aquele knee walker, quando você machuca o joelho, que Ah, você que você não, fica com a perna ou que você assim, machuca o pé, que você não pode andar. Então, você coloca apoia o exatamente, joelho e apoia o vai. joelho então a Ah, gente como é que tem chama isso? knee walker. Knee de joelho, É. knee walker. Então a gente tem tudo isso para oferecer. E assim, às vezes a pessoa aluga por um certo período e ela assim resolve ficar mais, então ela pode estender. É uma facilidade enorme. E você pode fazer as encomendas, os aluguéis online no nosso website, ou você pode telefonar também e a gente cuida disso para você. E você atende em português e inglês. Francês e espanhol. Ai, que legal! Aí, pessoal, quadrilingue. Isso. Você pode falar e qualquer coisa a gente está sempre. Você sabe como o brasileiro é, né? A gente Uhum, consegue falar qualquer idioma, não é com verdade? certeza. Então a gente está sempre à disposição e consegue atender todo mundo Como com é um que é o grande website prazer. de vocês? www.rentorlandoscooters.com. Escuro escreve TERS. SCOOTERS. E esse é o website. E para ligar, Para ligar, se você você não liga souber, depois a gente escreve também. Mas pode falar. 407-866-1119. Muito E a bem. gente tem também telefone de WhatsApp e tem text message, se você precisar.
Aí é um outro número que depois eu passo para vocês Colocar na nossa colocarem descrição. na descrição. Que legal, né? Já faz 2 meses e vocês estão a milhão, porque agora eu não consigo. Ela tá trabalhando, 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 tá dando todo o gás para explodir o Com negócio, né? certeza, porque a gente sabe que esse é um grande mercado. As pessoas realmente elas estão descobrindo. Às vezes não é só porque a pessoa tem uma dificuldade para andar, às vezes for fun, só para ter Um brinquedinho. um brinquedinho. Às vezes uma família aluga 6, 7 scooters Ah, e eles fazem esse passeio todo mundo junto. é? Então você tem Ah, todo esse tipo, não é só por uma por necessidade, às necessidade. vezes é porque realmente Lazer é mesmo, lazer, é né? uma coisa gostosa. Então a gente está querendo divulgar e mostrar, e também mostrar que isso é fácil acesso, Uhum. porque o americano ele está acostumado com isso. O Então, às estrangeiro vezes, não. ele vem já da onde ele mora, ele já sabe o que ele quer, ele já conhece a scooter, ele já sabe o que pedir. Então, é muito mais simples, porque ele já está habituado, mas ele não quer ter o transtorno de trazer a scooter dele para cá. Agora, o público brasileiro, assim, o latino, está começando a conhecer também e saber que pode usar isso com E uma aqui, né, tranquilidade. se a gente for pensar, é tão plano, né? Eu posso usar no meu condomínio se eu quiser. Pode, Que tranquilamente. legal, Então, muito e bom. vai crescer cada vez mais, você sabe, porque tem, assim, a questão, primeiro, a longevidade. Então, as pessoas estão vivendo mais, então elas Ah, é. precisam de uma ajuda, de uma certa hora você precisa de Até para ficar ajuda. independente, né? Exatamente. Isso É é isso uma, aí. a pessoa fica feliz, a quantidade de pessoas, de idosos que a gente conversa, eles se sentem tão queridos, tão valorizados, É, porque eles podem fazer as coisas independentes, sozinhos. né? Então, assim, também é muito gratificante para a gente. E tem uma coisa que eu acho interessante, a gente já está crescendo, né? Já vem crescendo desde que a gente comprou. A Você gente, falou que é um crescimento muito a gente já rápido cresceu muito em relação ao ano passado e eu acho que um pouco tem a ver com a qualidade desse do atendimento, serviço. do serviço que a gente tem, esse carinho que a gente tem em tratar com as pessoas, que é o que a gente quer. A gente quer ser conhecido por uma empresa que realmente eh, se importa com o cliente, com qualquer um, Não com é todas as simplesmente um pessoas. aluguel, entrega, De recebe. jeito Não, você tem nenhum. um Não, extra, um carinho. exatamente. A gente E quer adicionando isso. serviços, né? Como esse do carrinho de bebê e assim por E a diante. ideia é crescer cada vez mais e a gente aceita Tá, sugestões. porque justamente você contou sua história, né? Você é minha irmã, viemos de São Paulo. Aliás, a gente faça um teste, fechem os olhos e escuta a conversa aqui, você não vai saber quem é. Porque eu mesmo, quando eu escuto a gravação dela no WhatsApp, eu falo, meu Deus do céu, sou eu falando comigo mesmo. Só que ela é muito parecida a nossa voz. E assim, a gente sabe toda essa história, como você desbravou, iniciou várias atividades, mas eu tô vendo que esse é um business, assim, que tem uma tendência de crescimento rápido. Então, assim, para onde a senhora vai? Além do business, né? Pode falar de tudo. Olha, assim, eu quero crescer muito com isso. Eu acho muito interessante. A gente tem uma, a Hoje gente, você atende o quê? A Grande Orlando? não, a gente atende em termos de delivery, para quem a É, gente entrega, sim. A gente vai. de repente ela vai abrir uma em Tampa, A sabe? ideia é essa mesma. Nós Uhum. temos uma ideia De bem expansão, de expansão bem interessante. arrojada. É. Então, por enquanto, a gente atende Orlando, Grande Orlando, né? Você falou que Kissimmee, Claremont, Claremont, Davenport, toda essa área de vacation homes. Então, inclusive, quem quiser fazer uma parceria com a gente, pessoal que de administra vacation, estamos aqui. A gente tem espaço para todo mundo aqui para trabalhar com a gente. Então a gente atende esse tá público. buscando parcerias, é isso, Estamos né? buscando parceria, com certeza, mas assim, voltando àquela sua pergunta, aonde que a Isso. gente atende, por enquanto nós estamos nessa região e mas a ideia é crescer e nós vamos avisar assim que a gente ah, estiver crescendo. Então, em termos dessa empresa, a gente tem grandes ideias, Uhum. muitas ideias. Fiquem Fiquem ligados. ligados, fiquem ligados. E a Denise esse ano completa um milestone aí muito interessante, que não vem ao caso, mas eu tenho ainda muitos sonhos a conquistar. E você sabe, a gente aprendeu muito bem com Uhum. nossos pais,
e não pode A parar gente não para, não né? pode parar de sonhar nunca, e não só sonhar, né, mas colocar em, em ação para conquistar as coisas E que a eu gente vejo merece, você, inclusive. assim, como é que eu vejo esse último ano de escola da Bia, antes dela ir para a faculdade, deve ser um ano de muita atenção com ela também, né? Com Você já certeza. é uma super mãe e ela ajudar ela nesse processo vai ser muito gratificante, né? E é bem difícil, porque nós não temos é uma cultura muito diferente. Então, Tenta deixá-la por aqui. então, a gente tem que. Eu tento explicar para ela que o fato delas ir para o college não significa que ela tem que ir para longe dos pais, né? Nós pensamos diferente. Eu dou exemplo das meninas que fizeram faculdade aqui, que a gente fez faculdade e morava em casa. Então, é todo um ensinamento, porque hoje em dia não é fácil, viu, para esses jovens, Não é? com toda essa social media, com toda essa pressão, essa competição do mundo. Não é fácil para Não, eu acho que eles. podendo estar perto da família é maravilhoso, Então, né? assim, eu tento. Embora você dê uma estrutura para ela poder estar onde ela quiser, a hora Não, que ela ela quiser. vai, eu quero que ela voe da mesma forma que eu aprendi assim também. Uhum. Então, a minha intenção é que ela conquiste o mundo que ela gostaria de conquistar, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que hoje em dia, assim, os cuidados que a gente tem que ter, mostrando para os filhos a importância dessa ligação com a família, porque não sei se nós temos tempo ainda, mas Temos. uma coisa que eu aprendi, que eu noto, é que eu acho que com essa facilidade da informação, parece que os pais acham que os filhos, nessa idade, Tem que se virar sozinho. são capazes de descobrir tudo porque a informação está ali. Mas não é assim. Também acho que Então, não. eu acho que eles estão perdidos, na verdade, porque a informação está lá, mas não quer dizer que eles têm acesso a essa informação, que eles buscam essa informação, que eles conseguem absorver essa informação. É, acho que o principal Então, é isso, é a absorção da informação e o que fazer com aquilo, né? exatamente. Então, eu sinto que os jovens hoje em dia eles estão muito mais perdidos do que as Bom, e pessoas você que está no imaginam. dia a dia com eles e participa dos teatros, da Beatriz com todas essas atividades de coral, de cantoria, de teatro que ela faz, eu Exato. sei que você está muito próximo de todo mundo E e a gente sente isso. graças a Deus, eu tenho assim uma facilidade, uma conexão com os jovens muito grande. Então, assim, a nossa troca é profunda e eles se sentem à vontade comigo. Que bom. E eu tenho essa oportunidade, então, de falar, de dar a minha opinião, porque a ideia é, olha, agora que você tem 17 anos, que você vai para o college, tchau, vai para a vida. Não, sabe? Você precisa exatamente O contrário, da né? conexão com a sua Do família, acolhimento, do né? acolhimento, de entender o quanto você é importante, o quanto essa relação é importante. Então, eu acho que existe uma falha no sistema eh, De famili transição, né? Dessa idade. familiar, de transição, exatamente, porque as pessoas acham que os jovens já estão prontos. Eles não estão prontos. Eles não estão prontos, eles precisam ouvir. Quantas vezes você escuta um jovem falando alguma coisa, olhando para você com ar de desafio, do tipo, sabe, falando alguma coisa, eu posso agora. Na verdade, ele quer que você diga, não, você não pode, você sabe, Ele está esperando um limite, né? ele quer, exatamente. Eles Eu precisam de sinto isso também, limites. embora eu já estou com filhas grandes, mas eu vejo no meio que a gente vive de pais que têm crianças nessa idade que todos eles falam isso. Então, que bom que a Beatriz e a gente tem você Eu aí posso nesse dar um processo. exemplo rápido de uma coisa que Claro que pode. aconteceu quando ela estava na escola e a gente morreu de rir ontem falando sobre isso. Quando ela estava, acho que no quinto ou sexto ano, né? Ou seja, 9, 10 anos de idade, ela voltou para casa um dia e colocou na porta do quarto, assim, um papelzinho dizendo para não entrar, né? Não entre. Não entre no quarto dela. E aí, obviamente, eu entrei e falei: que é isso? Ela falou assim: não, porque eles ensinaram na escola que esse é meu lugar, que eu tenho a minha privacidade, que aqui quem manda sou eu. Então tem que bater antes de entrar, uma coisa assim. Esse é o meu espaço. Eu falei: ok. Eu saí do quarto dela, fui para o meu quarto e pus a mesma placa: não entre.
Você fez isso. Eu fiz isso. Ela saiu, quando ela foi pro meu quarto e olhou aquele cartaz. sinal, aquele cartaz, ela voltou pro quarto dela e tirou. Por quê? Isso Porque aí. isso, por que que eu, se eu não posso entrar no quarto dela, ela não pode entrar no meu. Eu não precisei fazer nada. Eu só usei do mesmo exemplo. Então, eu acho que precisa disso, sabe? As Com pessoas certeza. precisam, as crianças precisam entender. Não é só jogar as coisas para eles. Eles têm que entender que não é Com assim. certeza. E aí foi fácil. Então, é muito Amei, interessante. amei. Eu acho que a gente Olha, precisa estar em cima, viu? Parabéns, viu? Muito Tô muito obrigada. orgulhosa da irmã mocinha. Muito obrigada. A minha irmãzinha caçula. Yeah. Muito E eu orgulhosa e conto desejando muito sucesso. Eu conto com você, irmã. Com Com certeza. todos os seus conhecimentos e pessoas no mundo que você tem aqui Olha, eu em já tô tentando Orlando. trazer ela faz alguns meses, tá? Mas ela tá muito busy agora. Você conseguiu, agora a gente vai começar a trabalhar É isso essa aí. E divulgação você, pra valer. parabéns, porque você está sempre à frente de todo mundo aqui, Imagina. dando exemplo e botando para quebrar. Maravilha, Tamo obrigada, porque quando eu crescer eu quero ser igual a você. Né? Obrigada, Rô. Gente, vocês viram que legal? É mais uma história tão pertinho de mim, tão inspiradora. Fiquem ligados. Se inscrevam, que toda semana tem uma história muito linda. Te amo, Rô. Também.